Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O agir de Deus, ele é totalmente diferente do nosso agir. A sabedoria que brota e que vem do coração de Deus é sempre bem maior e superior que a nossa. Às vezes não entendemos o agir de Deus, não compreendemos o modo operante de Deus, mas Deus, em sua infinita e grandiosa sabedoria, que é incomparável, sabe como guiar todas as coisas. Nenhuma sabedoria deste mundo é comparável com a sabedoria que vem de Deus. Nada se compara à sabedoria do Senhor. Os livros da terra inteira é tido como um nada diante da sabedoria que vem do céu. Que assim o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, nos ilumine nesse dia de hoje, santifique toda a tua vida, a minha, toda a comunidade católica, o Pai do Carpinteiro, pela intercessão da Santíssima Virgem e do nosso amado Pai querido São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Vamos começar do capítulo 12, versículo 31 e assim por diante. E a palavra começa dizendo: aspirai aos dons superiores. Agora ainda vou indicar-vos um caminho mais excelente de todos. A primeira palavra que vem é aspirai. E o que é aspirar? Vem de respiração. Então, respiração é aquela coisa que eu faço muitas vezes sem perceber. Eu coloco o ar para dentro e depois solto o ar para fora. Então, é expirar, colocar para dentro, e aspirar, jogar para fora, né? Inspiro, respiro. Inspiro, respiro. Daí brota esse entendimento que é expirar, colocar para dentro o ar, depois expelir para fora o ar que não presta, depois dele filtrado. E São Paulo começa dizendo a respeito do dom da caridade. Não vamos confundir caridade com assistencialismo. Caridade quer dizer amor. Ele diz aspirar, ou seja, coloque para dentro esse amor. Gente, o colocar para dentro esse amor é uma das coisas mais fáceis do mundo, porque é só a gente desejar e Deus já coloca. Mas tem hora que esse amor dentro, ele vai filtrando e vai tirando as impurezas do nosso interior, e nós precisamos o quê? Colocar para fora, expelir. Que se a gente for ver, né? Aspirar, expelir, inspirar, né? Vem tudo do mesmo sufixo da palavra. Então é uma sequência de ensinamento que praticamente quer dizer quase a mesma coisa, embora haja sinônimos e antônimos aí. Mas diz a palavra, aspirai. Ou seja, desejai, colocai dentro de você os dons superiores. E o que é um superior? Superior é aquele que eu poderia dizer, se fosse humanamente falando nessa terra, aquele que manda em mim, aquele que é maior do que eu, aquele que tem talvez o domínio ou o comando da minha vida, poderia dizer, em suas mãos. Então é aquilo que está acima de mim. E aí está
a graça. Deseje coisas maiores, superiores a você. Lógico que eu vou dizer, deseja aquilo que te é possível. Aquilo que não te é possível, peça graça ao Senhor de poder tê-lo. Por exemplo, eu posso desejar ser bilionário e nunca ser bilionário, é um desejo. Mas eu posso inspirar a sabedoria, desejar a sabedoria, mesmo que eu não consiga por mim mesmo, a graça de Deus pode me conceder essa sabedoria. Então eu tenho que desejar não a riqueza que eu não posso ter, mas eu tenho que desejar a sabedoria que Deus pode me dar por amor, porque é meu Pai. Está aí a grande riqueza dessa palavra de hoje. Aspirai, filhos dessa comunidade. Os dons superiores a cada um de vós. É uma graça de Deus. É uma bênção de Deus poder desejar aquilo que só Deus pode nos conceder. E é uma bênção. Ele diz, para ter esses dons, ele não fala dom, ele fala no plural, esses dons, ele diz, eu vou indicar-vos um caminho. E esse caminho é o caminho principal com que eu poderia dizer que o que a gente obtém esses dons e com que a gente pode usar esses dons. Isso que São Paulo vai nos indicar agora, ele é o caminho para desejar e para praticar ou colocar em exercício cada dom. Capítulo 13 agora, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver a caridade, se eu não tiver o amor, sou como um bronze que soa, que faz barulho. Ou como um símbolo que retine, ou seja, ou como um sino que apenas faz barulho. Eu não posso ser uma pessoa que faz barulho. Eu tenho que ser uma pessoa que emite dons suaves e agradáveis. E como ter isso? Como obter isso? Se não por graça de Deus. Se não pedindo a Deus a medida exata, aqui está o mais importante. Pedir a Deus a medida exata do amor que meu coração precisa. Que meus sentidos, meu corpo, minha alma, minhas experiências negativas ou positivas que... E continuando diz a palavra, eu preciso pedir a Deus esse dom formidável. E diz a palavra, eu sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Não posso produzir som desagradável jamais. Mas eu tenho que produzir sons agradáveis. E como é um som agradável? É aquele que faz com amor. Aquele que procura produzir com amor. Né? Diz que uma mulher que cozinha bem é aquela mulher que cozinha com amor, aquela que se dispõe a aprender. Ela está sempre procurando novas habilidades para fazer bem aquilo que ela já faz. Do mesmo modo somos nós que estamos a serviço do Senhor. Pedimos e peçamos a Deus que nos ensine e nos ajude por meio do seu Espírito a viver bem e a praticar cada dom conforme a necessidade da minha medida necessária. É uma graça entender isso. É uma graça poder pedir isso a Deus. Dá-me o que eu preciso, Senhor. Não mais nem menos. Não o que eu quero, mas aquilo que tu queres. Foi isso que Jesus disse lá no Getsemane ao Pai.
Não, Pai, a minha vontade, não, um não a minha vontade, mas aquilo que tu queres. Mas aquilo que o Senhor desejar, cumpra-se. Olha que entrega Jesus faz de si mesmo no Getsemane, nas mãos do Pai. Que perfeição de amor absoluto. Não o que eu quero, mas aquilo que tu desejas de mim. Versículo 2. Mesmo se eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar a montanha, se não tiver a caridade, que é o amor, não sou nada. Porque se eu e você não temos o dom da... Porque se eu e você não tiver o dom da caridade, a gente vai fazer as coisas por vaidade, querendo aplausos, reconhecimentos humanos, méritos nessa vida. E não é assim. Eu tenho que ser humilde. Essa via do amor é São Paulo dizendo para nós que eu tenha o mistério da ciência, mas o tenha e o exercite com amor. Que eu tenha o dom da fé, mas que eu exercite o dom da minha fé com amor. Mesmo que a minha fé venha poder alcançar de Deus os milagres humanos, tenho que fazê-lo com amor. Tenho que praticar com toda a caridade do meu coração, senão a vaidade me ensoberbece, me cega. E eu venho a pensar que o mérito do dom da fé, da cura, ou do milagre, ou da ciência, do conhecimento, brota de mim. E não é bem assim. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver o amor, se eu não tiver a caridade, de nada valeria. Eita, agora doeu, sabe? Mesmo que eu entregue a minha vida por alguém, Senhor, vale nada não se não tiver amor. Se você fez por vaidade própria, por reconhecimento, se você quer unicamente a tua vontade em evidência, o aplauso em evidência, está errado. Não vem de Deus. A caridade perfeita, meu irmão, minha irmã, é aquele que a gente percebe que nada depende de nós, mas que tudo depende de Deus, e que por Deus eu farei o bem a quem me quer o mal, a quem me maltrata e tantas vezes persegue. É fácil? Não. Posso dizer para você que por experiência é um dos dons mais duros da vida, uma das experiências mais difíceis, você tratar bem a quem, por exemplo, te traiu, fala de você pelas costas, quer te machucar na unha, quer te humilhar diariamente. Meu irmão, o dom do amor elimina todas essas impurezas. Não é que a gente não venha sentir a dor, não é que a gente não venha sofrer pela humilhação, não. Mas que quando eu olho para Jesus Cristo eu consigo superar, por graça dele, essas coisas
que são banais e próprias do maligno, que é o ódio, o rancor, o ressentimento, pagar o mal com o mal. Mesmo que entregue teu corpo à chama, se não fizeres por amor, meu irmão, de nada vale. De nada vale. Creio que um homem e uma mulher que tem amor em seu coração é alguém que sempre procura viver nessa inteira verdade íntima com Deus e de procurar ser sempre reto diante de Deus. E aqui tem as características do amor. É a partir de agora que eu e você vamos perceber se temos amor ou não, se precisamos aperfeiçoar esse amor ou se precisamos clamar a Deus este amor no nosso coração. E diz a palavra: a caridade, o amor é paciente. E a gente sabe que esse é com acento é um verbo, é uma ação. A caridade é paciente, paciência. Eu preciso ser aperfeiçoado, sabe, na paciência. Também perco as estribeiras, mas eu não posso desistir de pedir a Deus esse dom maravilhoso. A caridade, ela é bondosa, bom para com todos, tratar bem as pessoas, falar a verdade, mas com amor verdadeiro. Usar de bondade. Lembremos que tem gente que vai querer abusar da nossa bondade. Nessa hora, o que é que eu vou fazer, Ricardo? Chamar a pessoa, conversar, ser sincero com ela, falar as coisas sem machucar, sem rancor, sem gritar, sem humilhar. Coloca a tua visão, escuta a visão da pessoa. Isso é bondade. Dizer para ela que talvez ela não pode abusar de tua bondade. A caridade não tem inveja. Veja que dom bom ser desprendido da inveja. O que é a inveja? A inveja é aquilo que faz com que eu queira ter o dom do irmão que não me pertence, que não é próprio de mim. Eu quero pregar como Alisson de Maria, eu quero pregar como Bruno. Beleza, mas eu não posso pregar como Alisson, eu não posso pregar como Bruno, porque eles têm suas próprias características. Mas eu posso pedir a Deus: Senhor, dá-me a graça de pregar tão bem quanto os meus irmãos que eu admiro, que é o Bruno, que é a Micaela, que é a Regiane, que é o Alisson, que é o Marivaldo, que é o Monsenhor Jonas. Senhor, dá-me a graça também de exercer o meu papel de profeta. Dá-me, Espírito Santo, esse dom maravilhoso. De não roubar o dom do meu irmão, mas que eu possa evangelizar como ele evangeliza e é exemplo para mim. Olha que formidável o teu pedido. Que valoroso é esse desejo do teu coração. E bendito seja Deus. A caridade não é orgulhosa. O que é um orgulho? O orgulho é aquilo que faz com que você pense que só você é mais importante do que todo o mundo ou as pessoas ao seu redor. E não é verdade.
todo mundo é importante. É como um corpo que a gente meditou, né? As mãos precisam dos pés, os pés precisam do nariz, do olho, né? A boca precisa do estômago, né? O homem precisa da mulher. É você perceber que você precisa do outro e também estar a serviço do outro. Quebra o teu orgulho, perdoa. Quebra o teu orgulho, ama. Quebra o teu orgulho, ora por aquele que te machucou, te feriu. Espedaça o teu orgulho e perde horas e horas de joelho no chão, me perdoe a expressão, por aquela pessoa que você diz, não tem jeito. Não vale a pena orar por fulano ou por fulano. É tempo perdido. Ô meu irmão, eu confesso para você que um dia eu já fui uma causa perdida para muita gente e Deus acreditou em mim. Talvez para muita gente eu não tivesse valor algum, mas tinha alguém que acreditava em mim e orava pela minha conversão. Quando a gente diz que não vai orar pelo irmão porque não adianta, é um caso perdido, nós estamos sendo soberbos. Nós estamos nos colocando em mérito de santidade e como se o irmão não pudesse chegar à santidade. Cuidado que talvez essa tua vaidade possa não te levar, ou até mesmo não me levar, se eu alimentar esse orgulho, a não entrar no céu. Seríssimo, seríssimo isso. Muito sério. Que Deus nos dê o dom da sabedoria, sabe? Que Deus não me deixe um só segundo, porque eu preciso tanto dele. Que Deus não nos abandone jamais, porque nós precisamos dele. E diz mais, ela não é arrogante. O que é um arrogante? É aquele que publicamente humilha o outro, espezinha o outro, briga com o outro a ponto dos vizinhos ouvir, quando nem os teus próprios filhos era para ouvir talvez a tua pequena discussão do dia a dia com teu esposo ou com a tua esposa. Ninguém tem direito de conhecer o teu pecado se não há Deus para te perdoar. As pessoas, por verem tua fraqueza pessoal, te julgariam. Deus, ao contrário, te perdoaria e te ama. Totalmente diferente a visão que Deus tem da gente do que as pessoas têm da gente. Não faça escândalo. Ore. E diz mais, não busca os seus próprios interesses. Por exemplo, numa comunidade como a nossa, que temos hoje aí na casa de uma média de 50 pessoas, não posso deixar prevalecer mesmo como uma pessoa que está à frente à minha vontade. Mas o que tem que prevalecer não é a minha vontade, também não é a tua vontade, mas a vontade do Senhor. Quando eu dei um sim para Deus para viver e ser comunidade, eu não dei um sim para mim, eu dei um sim para viver a vontade de Deus na minha vida, simplesmente isso. Não está mais evidenciado os desejos de Ricardo Aleixo. Não pode ser mais evidenciado na tua vida os teus desejos ou a tua vontade,
mas sim aquilo que é vontade de Deus para ti. É isso que tem que estar em grande demonstração na tua vida, no teu interior e no teu coração. Ela não se irrita. O que é uma pessoa irritante? É aquela que incomoda. Aquela que a cada passo está sendo, me perdoe a expressão, inconveniente. Quando a gente é uma pessoa que irrita os outros ou é inconveniente, o que é que as pessoas fazem? Às vezes nos deixa no gelo, ou como diria, né, os jovens de hoje, deixa a gente no vácuo. Por um certo período, se afastam de nós. Por quê? Não estou vivendo a caridade. Não estou buscando a perfeição do amor de Deus. É um ponto muito sério a ser refletido sobre tudo neste dia de hoje, que é um dia de festa, de preparação para o Natal. Não guarda rancor. Gente, a gente deve guardar o que é precioso. Eu devo guardar, por exemplo, dinheiro, eu devo guardar uma joia, eu devo guardar e zelar pela vida dos meus filhos, pelo bem comum da comunidade, e não guardar o que não presta no meu coração. Mentira, por exemplo, eu tenho que tirar a mentira da minha vida. Os pecados, eu tenho que tirar os pecados da minha vida. Eu tenho que viver, de fato, o bem maior que é Jesus Cristo vivendo em mim, como diz Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a partir daí, jogar fora aquilo que não presta, mas viver o amor santo, puro e verdadeiro. Não se alegra com a injustiça. O que é injustiça? Uma pessoa que não usa nem age de maneira justa com alguém. Ela é uma pessoa injusta, aquela que age sempre de maneira incorreta, não retamente. Mas se alegra com a verdade, ou seja, dá pulos de alegria. O bem venceu, o bem prevaleceu. É como a gente às vezes vibra, sabe, com o final feliz de um filme. É quando a gente muitas vezes vibra com o final feliz de uma pessoa que talvez sofreu tanto numa novela. É quando alguém que foi caluniado e aparece a verdade, a gente vibra pela verdade ali. Tudo desculpa. Olha o que o amor faz. Eu te desculpo. O que é que uma pessoa que não tem amor diz logo? Eu não sou Deus para perdoar ninguém. Quem perdoa pecado é Deus. Mentira! A palavra de Deus diz, a quem perdoares os pecados, esses serão perdoados. Ou seja, Deus nos dá a graça de perdoar os pequenos pecados dos nossos irmãos. Lógico que os pecados graves e ofensas contra a Deus é perdoado diante do sacerdote. Mas se o meu irmão pecou contra mim, me ofendeu, quantas vezes eu devo perdoar? Senhor, diz a palavra, 70 vezes 7, perdoar sempre. Porque Deus me perdoa muitas vezes, diz a palavra, que um justo peca 7 vezes ao dia. Ou seja, no mínimo 7 vezes por dia, Deus me perdoa se 7 vezes ao dia pedir perdão. Papa Francisco tem uma frase formidável que me encanta, sabe? Quando ele diz assim, Deus não se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão a Deus. Diz que a caridade tudo espera. O que é espera? Vem de esperança, esperar, aguardar a sua vez na fila do banco orando. Aguardar a sua vez na fila da lotérica orando. Aguardar a sua vez na fila do hospital, da UPA, do seu PSF
orando, sem passar na frente de ninguém. Isso é falta de caridade. Mas está ali. Se vê que alguém passou na frente, você chega lá com paciência, com amor, sabendo falar, olha, tem gente passando na frente, fala com o responsável, com a responsável, e aquilo vai ser revisto, feito. A pessoa vai perceber que você viu que ali tem algo de errado, sem ser arrogante. Tudo suporta. Suportar o sofrimento, as dores do dia a dia, a enfermidade, colocar na mão de Deus, esperar o tempo de Deus para ser curado, esperar o agir de Deus que age com sempre amor e sabedoria na minha e na tua vida. E olha o que diz, o amor jamais acabará. Eita, que paulada no coração da gente, não é? A gente diz, meu amor pelo meu esposo acabou-se. Mentira. O amor jamais acabará. É palavra de Deus. Creia. É palavra do Senhor. Eu creio, eu acredito. O amor jamais acabará, porque o amor é Deus. Se o teu afeto, se o teu carinho, se a tua atenção para com teu esposo diminuiu, é uma coisa, mas dizer que não tem amor é outra. E o amor, ele precisa ser cultivado. Ele precisa a cada dia ser regado, cuidado, mas não se acaba. É tão tal que mesmo você querendo acabar, quando você acaba, muitas vezes você passa dias sofrendo porque existia o que ali no coração? Amor. Existia afeto. E que por um ato de imaturidade você quis abandonar tudo ou chutar o pau da barraca. O amor depende da graça de Deus e é um dom, peça a Deus, mas também depende de você em querer acreditar e viver esse amor. As profecias desaparecerão. Se acabará. O dom das línguas cessará. Se acabará um dia o dom das línguas nessa terra, porque Jesus virá em sua glória. O dom da ciência, do conhecimento do irmão também se acabará, porque Jesus virá em toda a sua glória. A nossa ciência nesse mundo, ela é parcial, ou seja, parcial vem de parcialidade, superficialidade. Ela é periférica. A nossa profecia, ela é imperfeita. Veja o que diz a palavra. A profecia é imperfeita, não tem perfeição. Precisa-se de interpretação, precisa-se da graça de Deus para entender e discernir bem. Pedro está pedindo que o Senhor vai lá na casa dele para pegar o negócio que o pai dele mandou pro Senhor. Entendeu? É aí que está a grande diferença. E continuando, diz a palavra, a nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Por que a nossa profecia ela é imperfeita? Porque nós somos humanos. Só Deus é de natureza divina. E por isso que a gente acaba errando quando não nos pomos em oração. Quando de fato a gente não empresta o ouvido para que Deus possa falar aquilo que Ele quer. Às vezes Deus fala uma coisa, a gente quer fazer outra. A gente quer desobedecer às ordens de Deus, achando que é isso. Eu pensei que fosse isso. Não. A ordem do Senhor é, levanta-te, José, toma o menino e vai para o Egito. Diz que José fez conforme a profecia, conforme a ordem do Senhor, através do anjo. E quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quem é perfeito? Deus.
Quando Deus vem, quando Deus entra em nossa vida e a gente vai deixando que Deus adentre ao nosso coração, as nossas imperfeições, elas vão se extinguindo, vai se acabando. O Papa Bento XVI tem uma frase formidável: jovens, não tenham medo de dar a vida a Jesus, porque Ele não tira nada de vós, mas vos dá tudo. Traduzindo, quer dizer o quê? Que Deus entra na nossa vida com tanta imperfeição, e a gente percebe que aquela nossa imperfeição desagrada a Deus. O que é que a gente faz? A gente vai tirando. Quando entra Deus em nossa vida que é perfeito, a gente mesmo vai eliminando as imperfeições, que são ofensas contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos. Mas isso é um trabalho, um exercício espiritual diário de vida, de oração e de entrega a Deus. É uma graça do Senhor para nós. Por isso eu clamo, vem Espírito Santo nos ajudar a entender, a saborear o poder da palavra. Vem arrancar de nós, esse Santo e Divino Espírito, aquilo que é imperfeito. E apresenta Jesus, que é a sabedoria eterna do Pai encarnada, que é a perfeição, que é a verdade, caminho e vida, para que a minha vida nele se aperfeiçoe. Vem Espírito Santo. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas agora que eu me tornei adulto, eliminei as coisas de criança. Ou seja, eu não posso ser um adulto infantilizado, mas eu preciso ter um coração de criança, um coração puro, um coração reto, que busca a presença de Deus, um coração alegre, sorriso nos lábios. É palavra do Senhor. Tem coisas que são próprias da criança, e o que é que, me perdoe a expressão, que eu devo conservar em mim, que é próprio de uma criança. Por exemplo, alguém brigou comigo, alguém me xingou, alguém me ofendeu, a criança percebe aquilo, uns 5, 3, 4 minutos depois a criança já está fazendo o quê? Abraçando, brincando com a outra, como se nada existisse. O dom do amor, o dom da caridade. Jesus chega a dizer, né? Quem não for feito criança não entrará no reino do céu. Ele não fala infantilizado. Ele fala como criança. É muito bom a gente entender isso, para que a nossa vida vá buscando as perfeições diárias. Hoje, como que por um espelho confusamente, mas então veremos face a face. Hoje a gente consegue ver como que fosse um espelho. As coisas para a gente parecem confusas nesse mundo, a gente não tem o entendimento, a gente precisa do discernimento. Mas depois, quando eu estiver de face a face diante do meu Deus, eu verei o que é de fato real. Eu verei o que era a armadilha do inimigo. Enquanto eu estou na minha vida carnal, eu não consigo ver as armadilhas do inimigo. Mas quando eu passo a orar e começo a perceber as armadilhas dele e me desviar. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Não conheço tudo. Mas um dia, quando eu estiver na presença do Senhor, quando Deus me chamar em juízo, eu vou me conhecer quem de fato era Ricardo Aleixo. Filhos, eu tenho tantas imperfeições, mas desejo tanto melhorar que vocês não imaginam. Sabe, como eu gostaria de ser perfeito, mas tenho que entender que eu sou humano, não serei perfeito. Perfeito só é Deus. Eu sou imperfeito. Deus é que é o bom em tudo, só Deus não erra, eu erro. Só Deus não erra, você erra. E você deve entender que você erra e usar de misericórdia com você. Você deve entender que você perde e perderá a paciência. E que Deus, Ele é paciente.
Quando se fala da cólera de Deus, fala-se da justiça divina. O que é a justiça? É o fruto daquilo que nós fazemos. Se eu planto bem, eu colho bem. Se eu planto mal, eu colho o mal. Mas não é que Deus tem raiva ou tem cólera e ódio em seu coração. Não. É porque Deus é perfeito. E na perfeição de Deus não pode existir injustiça ou até mesmo vingança, não. Existe apenas a justiça, aquilo que é reto. Ora, ao final só ficarão 3 coisas presentes em nossa vida. A fé, que é aquilo que nos faz ver o céu na terra, acreditar no impossível. A esperança, o saber esperar o tempo de Deus, ser paciente com as coisas do dia a dia. E o dom do amor, que mobiliza, que cuida, que cada coisa com que eu fizer tem que ter essa pitada de amor em cada ato meu. Porém, a maior de todas é o amor, porque é o amor que eu poderia dizer que sela todos os dons e coloca perfeição quando a nossa imperfeição se sobressai. O amor apaga as nossas imperfeições, as imperfeições do nosso dom. E a caridade perfeita aí brota porque é um estado de união com Deus na oração. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde pela Santíssima Virgem Maria. Que o belo infante, o menino Jesus que hoje nasce para nós, numa manjedoura, ilumine toda a tua vida. Derrama o Espírito Santo sobre ti. Que o nosso amado e Pai querido São José nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.